Boa tarde, meninas. Então, hoje nós vamos continuar, tá? Falando um pouquinho a respeito da dinâmica no movimento circular. Faltou algumas situações que vocês possuem ali na apostila que nós não havíamos comentado na aula anterior, tá? Então, hoje eu vou trabalhar com elas. Então, vamos iniciar aí. Então, nas outras aulas, a gente falou a respeito de vários tipos de movimento que pode acontecer, né? A questão da força resultante centrípeta e as situações que elas podem ocorrer quando o movimento é feito de forma circular, quando a gente, por exemplo, tem uma lombada ou quando a gente tem uma depressão, quando a gente tem um plano inclinado, quando a gente vai fazer uma curva. Então, a gente trabalhou todas essas situações e vimos quais são as fórmulas aplicadas. E aí havia faltado, devido ao tempo, né, a questão do pêndulo cônico, que nós não trabalhamos, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar lá na apostila de vocês, essa parte tá lá na página 21, tá? Mas eu vou explicando aqui. Então, quando que nós vamos ter um movimento circular, né, no plano horizontal, e quando ele será um pêndulo cônico? Tá? Então, esse pêndulo cônico nada mais é do que uma esfera, como vocês têm aqui na figura. Deixa eu achar aqui. Como vocês têm aqui na figura, essa esfera ela vai estar presa por um fio, por uma haste, né? Vai depender muito do material. E o que vai acontecer com ela? Essa esfera, ela vai girar, ó, em forma de círculo. Então, ela vai vai descrever aí, né, uma trajetória circular. Ela é diferente de quando a gente tem um pêndulo simples, né? O pêndulo simples, ele vai oscilar para lá e para cá, para lá e para cá. Então, ele vai descrever uma trajetória retilínea. Já o pêndulo cônico, não, né? Quando ele faz esse movimento, ele descreve uma trajetória circular. Então, é isso que vai diferenciar os dois tipos de pêndulo que nós podemos ter, o pêndulo simples do pêndulo cônico, tá? Daí eu coloquei ali algumas anotações importantes, né? O que é um pêndulo cônico? Então, nada mais é do que uma esfera de massa M suspensa por um fio. Então, ela está pendurada nesse fio e ela vai descrever o movimento circular. Só que esse movimento circular aí, ó, né? Ele vai ser no plano horizontal, né? Ele vai ser no plano horizontal, então dentro do sentido do plano, tá? Eu não estou falando que ele vai se movimentar na horizontal. O sentido do plano em que ele se movimenta é no plano horizontal, né? Poderia ser assim, ó. Se fosse nesse sentido, seria no plano vertical, mas então é no plano horizontal. Para a gente trabalhar com o pêndulo cônico, então, nós vamos ter que relembrar. Eu acredito que vocês já relembrem bem, porque isso é um conteúdo bem trabalhado dentro da matemática sobre as relações trigonométricas, né? Por que nós vamos ter que trabalhar com as relações trigonométricas? Porque se nós temos esse pêndulo aí, nós temos forças agindo, né, sobre ele. Então, aqui, como tem um fio pendurado, nós vamos ter a força de tração, né? E como essa esfera ela tem uma massa, ela vai ter uma força peso, que também vai ser uma força que está agindo sobre essa esfera, porque ela está suspensa, né? Então, a força peso vai influenciar aí também, né? E nós vamos ter essa flecha aqui que indica a força centrípeta. E a força resultante, né, centrípeta, ela sempre age para o centro da circunferência, né? Então, nós vamos ter esses vetores aí, ó. O vetor tração, o vetor da força peso e o vetor da força resultante. Como é que nós vamos trabalhar com isso aí? Nós vamos trabalhar com vetores, né? Então, como são vetores, nós temos que calcular aí o vetor resultante. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante seria a força resultante. E quando nós temos três vetores, né, existe uma regrinha, que eu até coloquei aqui para vocês, que é chamada da regrinha do polígono.
né? Regrinha do polígono. A regrinha do polígono consiste no quê? Em nós pegarmos esses vetores que nós tínhamos aqui no exemplo anterior e formarmos um polígono com esses vetores, tá? Lembrando que, ao formar o polígono, eu tenho esses dois vetores, que são a tração e a força-peso. E a força F, que é a força resultante centrípeta, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma força resultante. Então, ela é a soma dos vetores. E aí, quando nós temos uma soma, nós vamos realizar da seguinte maneira, ó. Nós temos o vetor tração que está lá para cima, né? Vou voltar aqui para vocês verem de novo na figura, ó. Ele está nesse sentido, eu não posso modificar nem o sentido, nem a direção desse vetor. Eu posso apenas mover ele de lugar para formar o polígono, mas eu não posso mudar o sentido deles, ou seja, a flechinha deles não pode ser alterada. O que foi feito, então? Eu trouxe a tração para cá, ó, e a força-peso está agindo para baixo, então eu uni ela com a tração. Lembrando que, quando eu tenho soma de vetores, aqui em cima, ó, quando eu for formar o polígono, qual era a regrinha que vocês aprenderam quando vocês trabalharam com soma de vetores? Eu não sei se outro professor de física lá no começo do ano trabalhou com vocês a respeito das operações com vetores. Vocês sabem me dizer? Se sim ou se não? Depois deixem ali no chat. Mas então, quando você tem, ó, eu vou abrir o Paint aqui para deixar mais claro para vocês. Para ficar uma explicação melhor. Então, vocês têm dois vetores aqui, ó. Esse vetor aqui, que era o vetor tração, e para baixo tinha a força-peso agindo. E vocês querem achar a força resultante, né? Vocês sabem que a força resultante é centrípeta e ela vai ser para o centro da trajetória. Então, era mais ou menos isso aqui que vocês tinham no desenho de vocês. Então, quando vocês têm uma somatória de vetores, vocês somaram o vetor tração e o vetor da força-peso, e a força resultante aqui, centrípeta, é essa. Então, sempre que vocês têm uma operação de soma e tiver que montar um polígono, vocês vão movimentar essas flechas aqui, ó, de modo que vocês fiquem com a cabeça de uma flecha, né? Ela tem que ficar ligada, ó, com o final da outra flecha. Eu costumo chamar de cabeça com bunda, né? Você não pode ter, quando você está fazendo a operação de soma, bunda com bunda ou cabeça com cabeça. Você tem que sempre ter cabeça com bunda, tá? Então, essa é a operação de soma de vetores, pela regra do polígono, tá? Então, o que eu fiz? Eu só peguei esse vetor aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse vetor força-peso e movimentei ele de lugar, ó. Movimentando de lugar, aqui vai cobrir, né, o vetor, mas eu trago ele para cá, ó. De modo que eu fique com cabeça com bunda. Eu não posso pegar esse vetor força-peso aqui e trazer ele aqui para cima, porque aqui eu ficaria com cabeça com cabeça. Isso aqui seria um vetor resultante, tá? Quando fica cabeça com cabeça e bunda com bunda, vocês têm o vetor resultante, tá? Como é o caso aqui da nossa imagem, ó. Quem que é o vetor resultante? É o vetor força resultante centrípeta, tá? Então, nessa situação aqui, o que primeiro vocês têm que fazer, então? Montar a regrinha do polígono. E através da regrinha do polígono, vocês vão ter aí, ó, que a força resultante, ó, daí vem as fórmulas, ó. Depois nós vamos fazer um exercício, vai ficar mais claro. A força resultante é igual a força-peso vezes a tangente do ângulo alfa. Por que a força resultante vai ser igual ao peso multiplicado pela tangente? Aí vem as relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, tá? Eu já vou explicar no próximo exercício que vem ali, tá? Da onde que sai essa fórmula. Porque aqui eu não tenho a caneta, mas eu vou abrir o Paint de novo. Eu tô com um problema no meu
no meu computador e eu não consigo acessar o... Na verdade, o PowerPoint ele está desatualizado. Eu vou ter que atualizar ele para ele conseguir abrir a opção de gravar e as opções de pincel, e eu não consigo abrir nesse momento. Então, vamos lá, ó. Só relembrando as razões trigonométricas, então. Quando nós temos um triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus, né? O lado oposto a esse ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, certo? E aí nós temos dois catetos. Se eu pegar e levar em consideração esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ aí, né? Esse cateto aqui vai ser o cateto adjacente, que eu chamo de K, né? Cateto adjacente. Agora, oposto ao cateto adjacente, nós temos o que a gente conhece por cateto oposto. E é daí que vem as relações trigonométricas, tá? Então, quais são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. E aí vocês têm a regrinha, não sei se vocês sabem ela, do só, do cá e do toa, né? O só cá toa. O só quer dizer seno é igual ao ângulo, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, como nós vamos trabalhar aqui, ó, com a tangente, ó, olhem bem quem que é o cateto, ó, aqui vocês têm o ângulo de 90 graus. A hipotenusa de vocês é a tração, né? Se é esse ângulo que eu estou trabalhando, a força-peso vai ser o meu cateto adjacente e a minha força resultante vai ser o meu cateto oposto. Certo? Então, por isso que a fórmula vai ficar força resultante, porque a tangente é igual ao cateto oposto, dividido, é o TOA, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é a força resultante e o cateto adjacente é a força-peso. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu só passei essa força-peso aqui, que era o cateto adjacente que estava dividindo para o outro lado, multiplicando para calcular a força resultante. Então, isso aqui nada mais é do que trigonometria pura, tá? Aí, para cálculo de aceleração, quando a gente trabalha com o pêndulo cônico, então vai ser G, que é a aceleração da gravidade, vezes a tangente do ângulo. E para o cálculo de velocidade, então, vai ser a raiz do raio, né? Quem que é o raio aqui? Nada mais é do que esse vetor aqui, tração, o comprimento da corda, vezes a aceleração da gravidade, vezes a tangente do ângulo. Tá? Já vai vir um exercício aí para vocês, que nós vamos fazer aí para ficar bem melhor de se entender isso aí. A questão de quando vocês têm, então, uma curva, vão fazer uma curva sem inclinação, tá? Quando vocês trabalham com uma curva sem inclinação, a força centrípeta, lembra que eu já comentei na aula passada? A força centrípeta, ela é igual à força de atrito estático, né? Então, aí, para calcular a força centrípeta, vocês precisam calcular a força de atrito estático. Né? Então, aqui, ó, a força de atrito estático vai ser igual à força, que é igual a massa, vezes a velocidade ao quadrado dividido por raio. O que é essa velocidade ao quadrado dividido por raio? Nada mais é do que aceleração centrípeta. Então, força igual a massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton. Como o movimento acontece em forma circular, deixa eu abrir aqui, em forma circular, essa aceleração aqui não vai ser a aceleração, não vai ser a aceleração retilínea, né? No movimento reto, vai ser a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido pelo raio. E aí, para calcular a velocidade máxima, vocês vão fazer a raiz do raio vezes a aceleração da gravidade vezes a tangente do ângulo. E agora, quando vocês têm uma curva
com elevação. Eu também já expliquei isso na aula passada, mas é só para retomar. Mesma coisa que a gente faz no pêndulo cônico, a gente vai fazer aí. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com ângulo. E se a gente trabalha com ângulo, a gente não pode desprezar esse ângulo, porque ele vai alterar o tipo de movimento que vai acontecer aí. Ele altera o valor da força que eu tenho que aplicar, ele altera o valor da força peso, né? Então, aqui a mesma coisa, ó. Se eu tenho essa inclinação nesse sentido aqui, ó, nós vamos ter o vetor peso, da força peso do automóvel, nós vamos ter o vetor força normal, né? Porque aqui ele não tem uma tração, mas o que mantém esse automóvel aí no lugar é a força normal. E a força resultante centrípeta, que sempre vai apontar para o centro da nossa circunferência. Então, o que vai ter que acontecer aí? Eu vou ter que novamente aplicar a regrinha do polígono. E quando eu aplico a regra do polígono, eu vou ter as mesmas fórmulas que eu tinha anteriormente, tá? Força resultante, centrípeta, nesse caso, vai ser igual a força peso vezes a tangente do ângulo. A aceleração vai ser g, que é a aceleração da gravidade, vezes a tangente do ângulo. E a velocidade máxima vai ser raiz do raio vezes o g vezes a tangente do ângulo. Então, o raio vezes a aceleração da gravidade vezes a tangente do ângulo. E aí vocês têm um exemplo, ó, lá no livro de vocês, que vai falar do pêndulo cônico. Tá? Então, vocês têm a seguinte situação ali, ó. A figura a seguir representa um pêndulo cônico composto por uma pequena esfera de massa 0,10 quilogramas. Deixa eu tirar um print disso aí e daí nós vamos lá para o Paint. Depois tem o resultado, a resolução aqui, ó, tá, meninas? Se vocês quiserem depois ver o que eu vou explicar aqui, já vai estar no próprio slide, mas daí vamos fazer aqui juntos. Só vamos colocá-la aqui. Deixa eu só diminuir o tamanho dela aqui para não ficar tão grande. Aí. Então, ali, ó. Deixa eu apagar essa parte que eu já montei também para explicar desde o início. Aí, ficou meio embaçado, mas dá para ler. Então, o exercício diz o seguinte: a figura a seguir representa um pêndulo cônico. Deixa eu ler aqui no livro, que no meu livro tá melhor. Mas o que me interessa são as informações ali. Então, nós temos uma esfera pendurada lá num pêndulo. Essa esfera tem massa de 0,10 quilogramas. Que gira presa por um fio muito leve e inextensível, quer dizer que ele não estica. Descrevendo círculos de 0,12 metros de raio. Então, vocês têm o raio do círculo, que é 0,12 metros. E, né, ela está localizada a 0,40 metros do ponto de suspensão. Então, quer dizer que nós temos aí a altura em que ela está do solo. Eu não tenho a altura da corda, eu tenho a altura da esfera até aonde ela está presa. Então, vamos chamar isso aí de H, igual a 0,4 metros. Que seria aqui, ó. Então, aqui nós temos o raio e aqui nós temos a altura que ela está. E as perguntas são as seguintes: represente graficamente as forças que atuam sobre a esfera, nomeando-as. Então, eu tenho a esfera aqui, ó. Quais são as forças que estão atuando nessa esfera? Então, para baixo, nós temos a força peso. E, como ela está presa numa corda, ó, essa inclinação aqui, nós temos para cima aqui, nesse sentido, força de tração. E, além disso, nós vamos ter quem que vai atuar aí?
a força resultante centrípeta. Para onde que ela vai apontar? Sempre para o centro da circunferência. Então, aqui nós temos a força resultante centrípeta. E depois ele pede para determinar o módulo da força resultante. Tá? Determine o módulo da resultante dessas forças. Então, como que nós vamos fazer aí, ó? Nós temos que calcular qual é o valor desta força aqui, ó. Eu sei o comprimento da tração? Não sei. Sei o valor da força peso? Sei. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Só para deixar vocês... Então, eu desenhei o triângulo aqui com as medidas que eu tinha, ó. 0,12, que é o raio, e 0,40, que era a altura. E aí eu formei o quê? Um triângulo. E eu sempre trabalho com o ângulo, quando eu falo de um pêndulo cônico, do ângulo que forma o fio preso com a minha altura, tá? Então, eu não sei qual é esse ângulo aí. Então, como nós temos que trabalhar com a tangente, né? E eu sei que para calcular a força resultante, a fórmula é a força peso vezes a tangente do ângulo, a primeira coisa que nós temos que descobrir aí é a tangente do ângulo. Qual é o valor desse? Eu não sei o valor do ângulo, então pelo menos eu vou ter que achar a tangente. Então, a tangente é o TOA. Tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui nós formamos um triângulo retângulo. Aqui nós temos o ângulo reto. Oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Se nós estamos trabalhando com esse ângulo θ, aqui nós temos o cateto adjacente e aqui nós temos o cateto oposto. Então, a tangente do ângulo vai ser igual a quem? Ao cateto oposto, que é o 0,12, dividido pelo cateto adjacente, que é o 0,40. Dividindo 0,12 por 0,40, nós vamos ter uma tangente de 0,3. Então, eu descobri o valor da tangente. Então, agora eu posso jogar lá na fórmula. Força resultante centrípeta é igual a força peso vezes a tangente do ângulo. Força resultante centrípeta vai ser o peso, que é 0,10 quilogramas, vezes 10, porque, desculpa, o 0,10 é a massa, não é o peso. 0,10 vezes 10, porque 0,10 é a massa e 10 é a aceleração da gravidade. E para calcular o peso, a gente faz massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a tangente do ângulo, que é 0,13. Então, multiplicando 0,10 vezes 10 vezes 0,3, nós vamos ter uma força resultante centrípeta igual a 0,3 newtons. Ali na apostila de vocês, ele resolve um pouco diferente, tá? Eu prefiro resolver assim. Aí vocês veem o que vocês acham mais fácil. Eu prefiro trabalhar com a trigonometria, que é algo que vocês já lembram, achar o ângulo e depois jogar na fórmula, porque ele já pega a fórmula e já coloca, já substitui a força resultante pela hipotenusa, acha a tangente e aí vai. Assim é a forma mais fácil de vocês fazerem. Na letra B ainda, não, na letra A já deu, já determinamos as forças e calculamos a força centrípeta. Agora, na letra B, ele quer que vocês calculem o módulo da velocidade linear da esfera e depois ele quer que vocês calculem a frequência do movimento circular. Então, velocidade linear é o V, tá? Então, se nós temos a massa e temos o raio, e já conseguimos determinar o valor da força centrípeta, nós podemos achar através da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, a força, que vai ser a força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração aí, como ele está se movimentando de forma circular, vai ser a força centrípeta, tá? Fórmula da força centrípeta, velocidade é ao quadrado dividido pelo raio. Então,
Força centrípeta 0,30 igual a massa, que é 0,10 vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo 0,12, que é o raio, né? Que ele já me traz lá no enunciado da questão. Então, esse 0,12 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Desculpa. Está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Não liguem que hoje já é sexta-feira, última aula do dia, já sai algumas coisas embananadas. Então, tá dividindo, passa multiplicando. Multiplicando 0,30 por 0,12, vocês vão ter 0,036, que vai ser igual a 0,10 vezes a velocidade ao quadrado. Agora sim, vocês estão multiplicando, vão passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 0,036 dividido por 0,10, vai dar 0,36. E aí, esse v ao quadrado aqui, ó, tá em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. E aí, a velocidade vai ser a raiz de 0,36, então a velocidade vai ser 0,6 metros por segundo. E depois ele quer saber o cálculo da frequência, né? Com que frequência esse pêndulo aí, qual é a frequência que esse pêndulo vai ter? Lembrem o que é frequência. Frequência é a quantidade de voltas que o corpo vai dar em um minuto, né? Vocês têm o período, que é o tempo que ele leva para dar uma volta, e vocês têm a frequência, que é a quantidade de voltas que ele demora para dar, quantidade de tempo, quantidade de voltas que ele dá num tempo de um minuto, um segundo, um minuto, dependendo do que vocês querem calcular. Quando vocês trabalham com frequência em hertz, é voltas por segundo, tá? Além do hertz, vocês têm RPM, que é outra unidade de medida de frequência. Aí, se for em RPM, quer dizer que são rotações por minuto, tá? Então, hertz é a unidade de frequência do Sistema Internacional de Unidades. Então, quantas voltas esse corpo vai dar, esse pêndulo vai dar em um segundo, tá? Então, se nós queremos achar a frequência, o que nós temos de dados? Aí vocês vão ter que ver, né? Nós temos a massa, nós temos a velocidade, nós temos o raio. Então, nós podemos calcular com essa fórmula que nos diz que a velocidade linear é igual a 2 vezes o π vezes o r vezes a frequência. Tá? Se vocês voltarem lá nas fórmulas, a única que se encaixa para calcular a frequência seria essa. Quando se fala da velocidade linear, né? Então, a velocidade linear nós já calculamos que é 0,6, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes 0,12 vezes a frequência. Então, vocês querem calcular a frequência, isola a frequência. Tudo isso aqui vai passar para o outro lado. Eles estão multiplicando, então vai passar tudo dividindo. Então, vai ficar 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 0,12. Então, vai ficar 0,6 dividido, multiplicando tudo isso aqui, 0,7535, tá? Aí, vocês vão dividir esses dois valores, vai dar um valor aproximado de 0,796, alguma coisa aí. Aí, vocês arredondam para 0,80. Hertz, que é a unidade de medida de frequência, tá? Então, eu acho que eram mais esses dois movimentos que a gente não tinha visto dessa parte. O restante a gente viu do globo da morte, da questão do looping, a questão da depressão, da lombada, tudo isso. Alguma dúvida nessas questões aí, meninas? Perguntem, tá? Se tiverem dúvidas. E hoje nós vamos dar início, então, ao nosso próximo conteúdo. Já falamos, então, da parte da dinâmica dos movimentos ali, tanto do movimento retilíneo quanto do movimento circular. E o nosso próximo capítulo ali da apostila vai começar a falar sobre eletricidade, tá? E aí, hoje, então, nós vamos fazer uma breve revisão do que eu já expliquei nas aulas anteriores, as presenciais, não foram poucas, né? Faz tanto tempo que, acho que foi lá em março, abril, não me lembro quando foi,
que nós vamos fazer uma revisãozinha hoje, então, tá? Então, antes de trabalhar com a questão do potencial elétrico, que é o primeiro capítulo da nossa apostila, o que seria esse potencial elétrico? Seria a capacidade que o corpo terá de realizar trabalho, tá? Então, se ele vai realizar trabalho, é porque é um corpo que vai se movimentar. As cargas elétricas ali, elas vão sair do lugar, elas vão se movimentar. Mas aí nós vamos ter que recordar algumas coisinhas, tá? Então, por isso que eu trouxe essa apresentação aqui que eu já passei para vocês, mas nós vamos relembrar algumas coisas, tá? Os conceitos iniciais de eletricidade que eu quero relembrar, tá? Então, dentro da eletricidade, nós temos 3 áreas que nós trabalhamos. A parte da eletrostática, que são as cargas em repouso, a parte da eletrodinâmica, que são as cargas em movimento, que é o que nós vamos estudar agora, porque para um corpo realizar o trabalho, ele tem que estar em movimento. Se um corpo não realiza um deslocamento, se ele não sai de um lugar e chega a outro, nós não temos a realização de trabalho. Então, agora nós vamos estudar a parte da eletrodinâmica. E depois nós vamos para a parte do magnetismo, tá? Então, aqui tem um breve... Nós já vimos isso aqui, tá? Da onde que surgiu, como que foi descoberta a eletrostática. Mas aí tem algumas coisas importantes, então, para ser relembradas. Então, quando eu falo da eletrostática, é a parte da física que estuda as cargas paradas. Agora nós vamos estudar as que estão em movimento. Mas mesmo assim, nós temos tanto nas cargas que estarão em repouso quanto nas cargas que estarão em movimentos, nós temos o que a gente chama de carga elétrica, tá? Essa carga elétrica, ela está ligada com as partículas que fazem parte dessa carga, né? E eu expliquei para vocês que as partículas elementares são os átomos que constituem essas cargas elétricas. E vocês sabem que quando a gente fala em átomos, a gente tem os prótons, temos os elétrons e vamos ter o nêutron. No estudo da eletricidade, o que importa são os prótons e os elétrons. Por quê? Porque os prótons são o que a gente chama de carga positiva e os elétrons o que a gente chama de carga negativa, tá? E essa carga que vai ter a nossa partícula é chamada de carga elementar. Essa carga elementar, ela tem sempre o mesmo valor, ela é uma constante, 0,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, tá? Então, sempre que falar de uma carga elétrica e falar na carga elementar, vocês têm que lembrar que é 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Assim como depois você vai ter que lembrar a questão da constante eletrostática, mas isso a gente já vai ver depois, tá? Então, o que vocês têm que lembrar também aí, ó? Não tem como trabalhar com a parte da eletricidade, mesmo que seja a eletricidade da parte dinâmica, se eu não lembrar dessas questõezinhas aí. Então, se nós temos um átomo, o átomo é composto por elétron, que são as cargas negativas que giram ao redor do núcleo do átomo, e lá no núcleo nós temos os prótons, que são as cargas negativas, e os nêutrons, né? Que tem carga nula. Quando nós temos um corpo, então, ó, eletricamente neutro, corpo eletricamente neutro não é que ele não tenha cargas elétricas. Ele tem cargas elétricas. Porém, quando ele está neutro, o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo. Tá? Então, se tem um corpo neutro, não é que ele não tenha carga elétrica, ele tem, tá? Isso tem que ficar bem claro, isso aí é pegadinha. Porque às vezes eles dizem que o corpo que não está eletrizado não possui carga elétrica.
Isso não é verdade. Um corpo que não está eletrizado, ele possui carga elétrica. O que acontece é que elas se anulam. Por quê? Porque a quantidade de carga positiva é a mesma do que a quantidade de cargas negativas. E aí vocês têm um objeto com carga positiva. Se ele está com carga positiva, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. E lembrem sempre que quando eu falar em eletricidade, ou quando eu falar de átomos ali, de elétrons, os átomos nunca modificam o seu valor. Sempre continuam com a mesma quantidade de prótons. O que pode se movimentar são os elétrons, que são as cargas negativas. Então, se ele tem uma carga positiva, quer dizer que tem excesso de prótons. Para ele ter excesso de prótons, quer dizer que ele teve que perder elétrons. Então, ele se tornou uma carga positiva. Agora, quando eu falo que um objeto está... Queria que saísse da frente, mas não tem jeito. Daqui a pouco ele sai dali. Então, quando eu falo que um objeto está com carga negativa, quer dizer o quê? Que a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons, ou seja, ele recebeu elétrons. Tá? Ele não pode perder prótons, ele tem que receber elétrons. Então, lembrem sempre disso. Carga elementar, tá? Carga elementar, valor dela, 1,6 vezes 10 na menos 19. O que é a carga elementar? É a carga de um átomo. De um átomo, 1,6 vezes 10 na menos 19. Perder elétrons, se um corpo perde elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Se um corpo ganha elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Tá? Então, aqui está escrito isso, ó. Negativamente é um excesso de elétrons no corpo. Positivamente, há uma falta de elétrons no corpo. E aí, o que acontece no processo de eletrização, né? Se eu tenho dois corpos, esses corpos estão neutros, né? Quer dizer que eles não vão se atrair e eles não vão se repelir. Corpos neutros vão ficar paradinhos, lindos e maravilhosos. Agora, quando eles estão eletrizados com sinais iguais, né? Um é positivo, o outro é positivo, ou um é negativo e outro é negativo, eles vão se repelir, eles vão se afastar, tá? Então, como agora a gente vai trabalhar com a questão das cargas elétricas em movimento, isso aqui é bem importante, ó. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas com sinais diferentes se atraem. Aqui nós vamos ter o que a gente chama de força de repulsão e aqui nós vamos ter o que a gente chama de força de atração. Para que aconteça tanto a de repulsão quanto a de atração, essas cargas elétricas elas devem se movimentar. Senão não vai acontecer os processos de eletrização aí, tá? Aí a questão dos bons e maus condutores, né? Também já expliquei que existem dois tipos de materiais, os que conduzem bem a eletricidade e os que não conduzem, né? Qual que é a principal característica, por que isso acontece? Porque nos bons condutores, os elétrons, eles conseguem se movimentar. A partir do momento que ele passa uma carga elétrica por ele, os elétrons, eles seguem o sentido que a carga está passando. Então, eles vão começar a se movimentar num sentido ordenado. E então, vai acontecer o quê? A passagem da carga elétrica. E aí vai ser um corpo condutor. Agora, num corpo que não é condutor, isso ocorre ao contrário. Mesmo que a carga elétrica passe ali, os elétrons, eles não vão tomar o sentido da carga elétrica. Eles vão ficar ali paradinhos ou vão estar se movendo um para um lado, outro para o outro, mas não vão ter um ritmo ordenado. Então, isso faz com que esses corpos aí sejam maus condutores de eletricidade. E aí tem os exemplos, né, dos que são bons condutores, por exemplo, o fio de cobre, né, é ótimo condutor, por isso que ele é utilizado para fazer as fiações elétricas, melhor que ele só o ouro, mas aí
para fazer uma fiação com ouro é muito cara, daí eles usam o cobre, que também é caro, né? E aí vocês têm também os maus condutores, que não passa eletricidade. Então, sempre que vocês querem pegar, por exemplo, uma chave, ela vai ter um cabo do material. Esse material vai ser um material isolante, para que se vocês encostem essa chave numa rede eletrizada, por exemplo, vocês não tomem choques. Né? Então, são dois tipos de materiais aí. Aí os processos de eletrização, tá? Processo de eletrização por atrito, quando a gente atrita dois corpos, né? Então, nós temos aqui o vidro e a seda, a gente esfrega um corpo no outro. O que vai acontecer aí? Um corpo vai ficar carregado positivamente e o outro vai ficar carregado negativamente. Isso eu vou passar rapidinho porque eu já expliquei para vocês, tá? Aí nós temos a eletrização por contato. Quando a gente coloca dois corpos em contato, esses corpos eles vão fazer o quê? Eles vão ficar eletrizados, tá? Só que eles vão ficar eletrizados com cargas de mesmo sinal, tá? Então aqui, ó, que nós temos um corpo positivo e um que está neutro. Quando esse corpo A, que está carregado positivamente, encosta lá no corpo B, o que vai acontecer? Vai haver uma troca. Quem é que mexe aí? Os elétrons, né? Então, os elétrons vão se movimentar para outro corpo e ele vai ficar com carga, vai ficar carregado com o mesmo sinal, ou positivo ou negativamente. Aí vai depender do processo. Então, tá aqui, ó, esse outro corpo tá carregado negativamente e o outro tá neutro. Quando eles colocam em contato, essas cargas se dividem, os dois vão ficar carregados negativamente com a mesma quantidade de cargas. E aí, matematicamente, como é que a gente faz isso? Quantidade de cargas, a gente faz o quê? Uma média aritmética. Soma as duas e divide por 2, para saber quanto que eles vão ficar lá no final. Então, se um tem carga 10 e outro tem carga 2, e os dois entram no processo por contato, no final, os dois vão ficar com a média aritmética entre 2 e 10, que são 6, né? 10 mais 2, 12, 12 dividido por 2, 6. E aí, o processo de indução, onde nós vamos ter um corpo eletrizado e um corpo neutro. Mas para isso nós precisamos de um indutor, né? Que é o fio que vai fazer com que, aqui a gente chama de fio terra, com que essas cargas aqui, ó, elas escoem para a terra. E aí nós vamos ficar com um corpo carregado com um sinal e outro com o sinal contrário. No caso aqui, um vai ficar carregado positivamente e outro negativamente. E tá aí. Então, esse daí é o que eu precisava retomar com vocês. Tá? Então, hoje nós vamos iniciar. Depois eu posto esse daí, que eu acho que esse daí eu não postei na aula de hoje. E aqui, ó, eu vou iniciar com vocês, tá? Só vou iniciar, daí na aula que vem a gente continua. O potencial elétrico. Então, eu falei para vocês antes que o potencial elétrico é a capacidade que um corpo vai ter de realizar trabalho. Por que vai ser por que vai existir essa realização de trabalho? Porque nós vamos ter uma energia que a gente chama de energia potencial elétrica, e essa energia, né, todo corpo que possui energia, ele realiza trabalho, né? Isso vocês sabem também, que a gente já viu em outras aulas. Então, quando nós temos um corpo, uma carga elétrica, né? Aqui nesse exemplo eu coloquei duas cargas, uma carga Qzão e uma carga Qzinho que a gente chama de carga de prova, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso, como eu tenho duas cargas e elas têm mesmo sinal, no caso, né, da física, o que iria acontecer com elas? Ela iria se repelir. Então, olha o sentido da força aqui de repulsão, né? Seria para esse sentido aqui. Então, duas cargas de sinais iguais, elas vão ter uma força que vai ser exercida sobre elas. Essa força, como elas são cargas elétricas, vai ser chamada de força elétrica.
E essa força elétrica, ela vai deslocar, como essa carga aqui será fixa, quem vai se movimentar vai ser esse Qzinho que a gente chama de carga de prova. E como as duas têm sinais iguais, elas vão se repelir. Então, nós vamos ter uma força de repulsão. Então, sempre que isso acontecer, nós vamos ter o que a gente chama de trabalho motor. Tá? O que é o trabalho motor? É o sentido natural do deslocamento. Então, se eu tenho uma carga aqui, o deslocamento dela vai ser sempre no sentido contrário da onde ela está, né? Vai ser uma força de repulsão. Agora, digamos que eu tenha isso aqui, ó, e o sentido do deslocamento seja forçado. As duas são cargas positivas, porém a força aqui, ó, ela vai agir nesse sentido. É uma força de repulsão, porque as duas são positivas. Então, o que eu vou ter que fazer para que essa carga positiva aí se desloque no sentido contrário? Eu vou ter que aplicar uma força maior do que a força potencial elétrica exercida pelas duas. Então, quando eu aplicar uma força maior no sentido contrário, essa carga que deveria se deslocar para cá, ela vai se deslocar para lá. Isso aqui a gente chama do quê? Que tipo de trabalho que vai acontecer aí? Vai acontecer um trabalho que a gente chama de trabalho resistente. Eu vou ter que aplicar uma força maior do que o normal para que essa carga se desloque no sentido contrário do que ela deveria, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. Se aproximarmos a carga fixa Q de uma carga de prova Qzinho de mesmo sinal, teremos que realizar um trabalho contra as forças de campo. Por quê? Por que contra as forças de campo? Porque a tendência das forças de campo é se repelirem e não se atraírem. E aí, para que seja feito esse deslocamento no sentido contrário, eu vou ter que forçar, vou ter que aplicar uma força maior. Então, quando eu aplico uma força maior, o trabalho aí vai ser um trabalho resistente. Ou seja, na primeira situação aqui, ó, nós vamos ter o que a gente chama de trabalho positivo. Sempre que o trabalho for positivo, nós vamos ter o trabalho motor. E sempre que nós tivermos um trabalho negativo, por que ele vai ser negativo? Porque a força aplicada aqui vai ser no sentido contrário. Então, ela vai ser negativa, o trabalho será resistente. Né? Então, mesma coisa se vocês, quando a gente fala lá do trabalho no movimento circular. Quando vocês giram uma bolinha com uma corda, por exemplo, né, vocês estão realizando um trabalho motor. Agora, quando eu quero parar aquela bolinha, eu tenho que aplicar uma força sobre a minha mão no sentido, desculpa, no sentido contrário do movimento para que aquela bola pare. Ou senão eu tenho que deixar ela rodar até que ela perca força e pare de rodar, tá? E aí, essa energia potencial elétrica, ela vai ser calculada com essa seguinte fórmula aí, ó. Tem aquele K e o O, que se chama constante eletrostática, e o valor dessa constante eletrostática ela é dada por 9 vezes 10 na 9, ela é uma constante, então o valor dela vai ser sempre o mesmo. Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Aí vocês têm o Qzão, que naquele exemplo que eu dei lá é a carga que vai estar fixa. Unidade de medida de carga é o Coulomb. E vocês vão ter o Qzinho, que a gente sempre chama de carga de prova, que é aquela carga que vai poder se movimentar, tá? Então, esse Qzinho também, a unidade de medida dele é o Coulomb. E aí vocês têm o D, que é a distância. Distância que é essa? A distância entre a carga fixa e a carga de prova. Então, para calcular essa energia, vocês vão ter que fazer a constante eletrostática vezes o valor da carga fixa vezes o valor da carga de prova, que é aquela que vai se movimentar, dividido pela distância entre essas duas cargas. É assim que nós vamos calcular a energia potencial elétrica. E quando eu calculo a energia,
eu vou ter o trabalho, porque o trabalho é igual à energia, tá? Agora, quando nós temos mais do que duas cargas, né? Ou seja, o sistema é composto por 3 ou mais cargas, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o somatório dessas forças aí, dessas forças não, dessas cargas, né? Então eu tenho aqui, ó, a carga a carga B e a carga C. E aí vocês têm a distância de A até B, de B até C e de C até A. Então, como que fica o somatório? O somatório, a energia potencial elétrica vai ser a energia potencial quando o A se deslocar para o B, a energia potencial quando o B se deslocar para o C e a energia potencial quando o C se deslocar para o A se deslocar para C, né? Então, vocês vão fazer o somatório. Então, vocês vão levar em consideração primeiro a carga A e B, então vai ser QA vezes QB, dividido pela distância entre A e B, mais, aqui ele começou com AC, ó, essa distância aqui, ó, então ele vai levar em consideração a carga A e a carga C, QA vezes QC, dividido pela distância entre A vezes C, mais carga B e carga C. QB vezes QC dividido pela distância de B a C. Então, vocês fazem o somatório dessas forças aí. Só que tem que sempre multiplicar pela constante eletrostática. Tá? Então, por hoje, deixa eu ver. Nem vou entrar no potencial elétrico, porque daí não vai dar tempo e eu quero trabalhar com vocês tudo certinho daí agora, a partir já da energia elétrica, energia potencial elétrica e do potencial elétrico na próxima aula, que daí a gente não tem interrupções. Alguma dúvida, meninas? Vou deixar a aula gravada, tá? Depois eu vou disponibilizá-la no Classroom. Se vocês precisarem de alguma orientação, vocês me chamam, tá? Tudo certo? Só ficou a Maria, né? Qualquer dúvida, eu já deixei meu contato, vocês podem me chamar, tá? Bom final de semana, Maria. Até semana que vem, então. Semana que vem é na quinta, tá? Eu peço desculpa, porque ontem, deixa eu parar de gravar para dar a explicação do porquê que eu dei aula ontem.